na sua postura de trabalho, como está a sua cadeira, a altura da mesa, se você tem apoio ou não no cotovelo, como fica a sua cervical, às vezes você fica torta, às vezes você tá com o notebook mais para um lado do que para o outro, não está centralizado, às vezes ele está muito para baixo. Então, você está relatando agora aquilo que, sem eu te avaliar, eu já vi o seu corpo. Acabei de falar, você está desalinhada. Você agora percebeu o quanto você está desalinhada e aonde você está desalinhada. Só que isso não vai voltar sozinho. Aí é que tá. E aí, por não voltar sozinho, chance de dor, de lesão, o desconforto, ele existe. A gente quer olhar para isso? Brasileiro quer olhar para isso? Que tá lutando para sobrevivência? Não quer. Isso é a última coisa, aí quando ele tem uma dor, ele vai lá pro remedinho, só que a cura não tá no remedinho. Aí ele vai ter que parar e olhar para essa mensagem que o corpo tá dando através da dor. Mas você já começou, ó. Você já tá se percebendo, você já tá na sua agenda, né? Você já tá cuidando de você. Aí a gente só tem que saber o tamanho do estrago. Então, a sugestão é que eu dou: se hidrate bastante, olhe para o seu ambiente de trabalho. E, se tiver a possibilidade, venha para a linha você, para você ficar alinhada e para eu recomendar exercícios para a gente combater essa força que já está atuante no seu corpo. Além de alinhar, vai diminuir esses pontos sensíveis, vai diminuir essa dor, vai diminuir as compressões corporais, vai fazer prevenções, porque o trabalho preventivo é o maior que tem e é o que a gente menos faz. E você vai aprender a cuidar de você, independente de onde você trabalha, como trabalha, a idade que você tem, o aprendizado que você tem. E esses exercícios, num geral, ele, como é individualizado, ele é para você para a vida toda. Você já sabe o que fazer, ele se torna um remédio. O exercício, ele se torna um remédio. É essa a proposta, é essa autonomia, com consciência, sabe o que fazer, para não chegar nessa questão medicamentosa, que não vai solucionar. Porque não tem o aprendizado. Então é uma construção. Isso quem faz é quem se quer bem, quem se ama. E a gente tem todos os vídeos lá no YouTube que a gente faz essa construção, tá? Mas nada justifica o atendimento individualizado. Você vê, a gente nem tá no atendimento aqui e a gente já consegue auxiliar você. Mas isso não pode morrer, entende? Isso tem que ser bem nutrido, isso tem que crescer, tá? Principalmente mães. Fazem parte do meu cotidiano com o Pilates, eu faço tratamento também com osteopata, então acaba que sempre está em pauta, assim, a própria questão da ergonomia. Sim. Eu acho que está adequada, assim. Da última vez que eu mostrei pro osteopata, deu um aquecimento aqui. Você me escuta? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá adequado, só que eu uso 2 telas. E aí isso é uma questão que eu preciso Você tem uma... tentar priorizar uma tela, porque não tem jeito, de alguma forma eu vou acabar virando para uma delas, né? Você tem uma cadeira de rodinha que te mobilize bem para um lado e para o outro? Entende o que eu quero dizer? Ó, eu tô aqui com você, ó. Vendo? Eu tô aqui. Aí você vai para outra tela, você vira o corpo, ó. E aí você pode até jogar o seu corpo em extensão, não em flexão. Aí você voltou para cá e você volta aqui, ó. Ó, eu tô aqui, ó. Eu volto para cá. Você levar o seu corpo junto nesse movimento de trabalho. Isso vai fazer total diferença. Quando eu for fazer algo mais demorado, eu acho que é legal ficar com isso em mente para eu virar tudo. Mas às vezes eu tô usando as duas, é assim, aqui. Aí já não consigo, né, ficar mexendo. Sim. Você tá com uma tensãozinha bem grande aí no trapézio, no esternocleidomastodeu do corpo, do pescoço. Diga. Aqui em cima? É, na lateral você tá. Ontem eu tava sentindo mesmo. Você tá... O seu corpo ele tá quase perto de uma crise de dor. Se eu te falar assim, eu tô olhando você tá quase perto de uma crise de dor. Algum desconforto, algum torcicolo, alguma dor na escápula, alguma dor na lombar. Ela pode subir, ela pode descer, só avaliando a gente sabe. Mas começou com a ATM há uns 3 dias, não é mais. Na avaliação a gente consegue ver se ela é ascendente ou se ela é descendente, né? Se começou embaixo ou se começou em cima.
né? Bom, assim, eu tenho um público em que não conhece nada disso, eu tenho um público que é curioso e eu tenho um público que já é mais bem cuidado. O que eu quero dizer com isso? É um público em que já tem osteopata, que já faz pilates, que tem personal, tem alguns até que suplementam, às vezes também já passa em médico integratista ou naturopata, tem tudo isso. Precisa fazer a linha você. A única coisa que eu tô falando aqui, que eu tô vendo que precisa cuidar do corpo. E aí eu não tô tirando o mérito de nenhum desses profissionais ou tudo que você já faz com você. É que isso alinha o corpo. Entende? O corpo tá desalinhado, então ele precisa se realinhar. E aí quem faz isso é esse procedimento. Só que a gente não para ali. A gente vai para recomendação, a gente vai para exercício, para aquilo que a pessoa precisa. E outra coisa, quando você vai... Eu fui instrutora de Pilates mais de 10 anos da minha vida. Eu atendi muitas pessoas como você, como cliente, e muitos profissionais que são da área do Pilates, que se formaram no hipopressivo comigo. Então, eu conheço a rotina, eu fiquei 20 anos em pé, dando aula, conheço, né, toda a metodologia de Pilates, a clássica, não clássica, o Pilates clínico, dor, tudo. E a gente foi avançando, dor física, dor emocional, treinamento, lesão, nossa própria metodologia, a osteopatia, conheço, utilizo de muitas técnicas, é muito bem-vinda, tá? Só que, mesmo vocês tendo todos esses cuidados, eu ainda não conheci alguém que não precisasse do Alinha Você. É nesse sentido que eu tô falando. E aí vai do interesse da pessoa. Mas o mais bacana, e para fechar, para você entender, uma coisa é você ir no professor e ele fazer o que precisa. Uma coisa é você ir no osteopata e ele fazer o que precisa. Não é essa a questão aqui. Nós vamos fazer o que precisamos, mas eu vou te ensinar o que você precisa fazer para o seu caso. E tem coisas que são pontuais e tem coisas que são para a vida inteira. E geralmente são os dois pontos que a gente lida. É isso que não tem preço. Porque o profissional, no qual eu já fui, desses que você está me relatando, que são maravilhosos, fazem o trabalho que precisa, eles vão usar a técnica e vão usar aquilo que precisam. Mas nem sempre eles vão te ensinar. É um outro lugar. E aí, nesse lugar, você tem que estar disponível para poder aprender. E é fácil, é simples. Só tem que estar disponível na sua agenda para você aprender. Então, é sobre isso. Aí você vê a saúde, você começa a ver a saúde de um jeito muito diferente. Eu vou te dar um exemplo. Esse final de semana eu fiz a minha pós-graduação em medicina, de prevenção, que é bem personalizada. O que é bom para um não é bom para outro. Essa medicina, ela vê dessa maneira e é integrativa. E teve uma coisa tão bonita que foi um dos médicos convidando as pessoas para a próxima turma de pós. Ele falou assim, veio uma fisioterapeuta e perguntou, né? Ah, mas eu não sou médica, para que eu vou fazer essa pós? Isso não vai valer de nada. Ele falou, vai sim, você vai aprender a cuidar melhor de você. Olha a cabeça. Então, é sobre isso. E a gente já faz isso há pelo menos, eu tenho quase 30 anos de profissão. Sou novinha, mas comecei muito cedo. E eu tive muita experiência com muitos profissionais. E eu sempre tive com os melhores. Então, o que eu quero dizer é exatamente sobre isso. Você vai aprender a você cuidar melhor de você e não pôr isso na mão do outro. E quando você depender do outro, você vai colocar uma comunicação mais assertiva para que ele possa te ajudar com o que ele sabe. Então, assim, eu tenho alunos que estão em todos os lugares do mundo e falam, olha, o que você me ensinou naquela aula de Pilates, eu levo para todas as minhas outras aulas de Pilates, mesmo não fazendo mais com você. Então, é um exemplo, tá? Eu não tô aqui para